Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 37. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, e versículo 14. Como eu tenho feito aqui nas quintas-feiras, nós temos feito meditações aqui que nos estimulam na vida diária, que nos estimulam na nossa vida diária. Isaías capítulo 37, versículo 14, e que nos impulsionam à oração, né? O nosso culto aqui é de estudo, de ensino, mas de oração também. Então a gente vai ter uma breve reflexão e daqui a pouquinho eu vou convidar mais uma vez a gente está orando juntos. Vamos levantar daqui a pouco também clamor a Deus por alguns pedidos específicos, mas para isso vamos ouvir a palavra do Senhor. É promessa de Deus. O próprio Isaías diz que o Senhor fala assim da sua palavra, aquela palavra que ele lança, que ele fala, não volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Então assim nós vamos confiando na palavra do Senhor. Acho que todos acharam, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 14. Estou aqui com a Nova Almeida atualizada. A minha versão diz assim, acompanhe, por favor, com a sua Bíblia. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. É um momento para a gente parar também e rever o que temos feito. Por isso a minha pergunta nessa noite, meus irmãos, é: em que mãos estão os seus problemas? Em que mãos estão os seus problemas? Estou notando algum microfone ligado aqui. Em que mãos estão os seus problemas, meus irmãos? Vamos nessa noite orar. Vamos nessa noite deixar as distrações de lado também e vamos pedir que a graça de Deus se derrame sobre nossas vidas. Faça isso também, meu irmão. Coloque seu coração diante do Senhor. Ó Pai, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és magnífico, Senhor, porque a palavra diz que Tu escutas as nossas orações. Não existem, Pai, dificuldades, problemas, aflições, momentos que perturbem a nossa alma, que não possam ser recebidos diante de Ti como um desejo, um pedido urgente, do qual, ó Deus, o Senhor traga a resposta precisa, imediata, completa para os nossos corações, Pai. Nós queremos olhar para Ezequias nessa noite, este homem que teve a ousadia, Senhor, de reconhecer seus erros, de descer de sua alta posição e de se curvar na casa do Senhor, buscando o auxílio que vem do alto, buscando, Senhor, a esperança de Israel, buscando a resposta de onde somente vem a resposta, da boca e das mãos do Senhor. Pai, que Tu fales com cada um dos Teus filhos nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Nós queremos sair daqui sob o impacto dessa palavra, Senhor. Queremos sair daqui sacudidos, ó Deus, por essa experiência, para que nós também, ó Deus, experimentemos em nossas vidas, ó Deus, a graça do Senhor. Faça isso, meu Pai, em cada coração, em nossas vidas, de maneira geral, Senhor, de maneira unida nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa experiência do rei Ezequias é muito conhecida, principalmente se você é um bom leitor da Bíblia, você já ouviu falar sobre ela. Ela não é apenas falada aqui pelo profeta. O capítulo 37 carrega um pouquinho da história de Israel, é uma pausa ali nas profecias de Isaías, mas essa história também é repetida no livro de Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 19. Nós temos uma experiência que, para alguns estudiosos da Bíblia, é uma das experiências mais emocionantes do Antigo Testamento. Você já ouviu falar sobre o rei Senaqueribe? Não já ouviu falar? Temos música sobre isso. Mas
Talvez você não lembre do nome estranho, mas você com certeza ouviu da história do anjo do Senhor, que numa noite só matou 185 mil do exército inimigo. Você já ouviu falar sobre isso? Exatamente, estamos nessa experiência, meu irmão. Segundo Reis, capítulo 19, também no versículo 14, mostra essa mesma experiência. E aqui no versículo 14, a gente já está no meio dessa experiência. Eu preciso então voltar um pouquinho e contar para você o que está acontecendo. Esse rei chamado Senaqueribe, ele resolveu invadir o povo de Judá, o povo de Deus. Já tinha levado cativo, o povo assírio já tinha levado cativo a Israel, cuja capital era Samaria, o reino do norte, no ano 722. A gente não precisa descer tanto assim na história, mas só para você ter uma noção. Mas alguns anos depois, anos mais tarde, volta um novo rei da Síria para o reino de Judá, o remanescente, o que ficou sobrando ali embaixo. E agora eles conseguem grandes conquistas nas cidades de Judá, no reino de Judá. Muitas cidades caem nas mãos de Senaqueribe. Senaqueribe tinha já tomado e se aproximado de Jerusalém, que era a capital de Judá. Então, a cena que a gente tem é como se nós fôssemos a cidade de Jerusalém. Todas as cidades no entorno do nosso templo aqui, que é a cidade, foram tomadas e nós estamos aqui nos defendendo desse ataque de Senaqueribe. Senaqueribe e os assírios eram um exército diferente. Eles eram um símbolo dos ataques de Satanás, dos demônios, dos inimigos de Deus, porque eles agiam com astúcia, não apenas com a guerra, não apenas com os instrumentos de morte, não apenas com carros, com flechas, com arcos, com homens, com cavalos. Eles também sabiam usar psicologicamente a batalha. Não é à toa que no capítulo 36, alguns oficiais de Senaqueribe, esse rei da Síria, vão para os muros de Jerusalém gritar aos ouvidos do povo todas as atrocidades que eles tinham feito com os outros povos e convencer aquele povo que uma situação difícil estaria vindo por aí. Que se eles não entregassem, na verdade essa era a conclusão de Senaqueribe, daqueles mensageiros, era convencer o povo a entregar Ezequias. Então, se você lê em casa, para a gente não cansar muito aqui, você vai descobrir que coisas horrorosas foram faladas, não apenas do Deus de Israel, dizendo que esse Deus não pode salvar, porque nenhum outro Deus das nações foi capaz de lidar com o Senaqueribe e o seu exército, mas também que o próprio povo iria comer a sua urina e as suas fezes. Eles apelavam, então, naquele cerco para o psicológico, mexiam com o brio do povo. E aqui no capítulo 37, você vê comigo que Ezequias, o rei Ezequias, começa a sentir na pele um momento de angústia. Ele se veste de pano de saco, que é um exemplo, que é um símbolo no povo de antigamente, no povo do Antigo Testamento, de tristeza profunda, de luto, de momento de dor, de grande abalo. Ele se veste, o próprio rei se veste de panos de saco e diz para todos os seus oficiais repetirem o mesmo e procurarem o profeta Isaías. É aqui que entra o profeta Isaías. Isaías está narrando esse fato porque ele viveu isso. Chega aos ouvidos do profeta Isaías o pedido de Ezequias que ele orasse pelo povo de Deus, porque a situação era calamitosa, o problema era grande. Esse rei perverso tinha afrontado o povo de Deus e o nome do Deus de Israel. E aí, meus irmãos, a gente vai caminhando aqui. O profeta Isaías acalma o rei Ezequias, lança uma profecia contra Senaqueribe. Momentaneamente, Senaqueribe tem que recuar um pouco, e nesse recuo, ele decide deixar essa carta, cujo conteúdo nós temos aí a partir do versículo 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria.
Se você completar a leitura, a gente não precisa fazer isso agora, você vai perceber que, mais uma vez, a carta agora é carregada de uma tentativa de tirar a confiança do coração de Ezequias das mãos do Senhor, de retirar a confiança de Ezequias e do povo de Israel do Senhor. Mas Ezequias, aqui no versículo 14, toma essa carta nas suas mãos, sobe à casa do Senhor e estende a carta diante de Deus. Muito bem, meus irmãos, com base nessa experiência de Ezequias, nessa noite eu quero destacar duas reações que eu e você precisamos tomar diante dos problemas. Você pergunta para mim, sim, mas o que é que eu tenho a ver com tudo isso que você narrou? O que que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que que Ezequias, Senaqueribe e os assírios têm a ver conosco hoje? Vamos tirar, meus irmãos, essas duas reações de Ezequias também para nós, como lição, como dever em nossas vidas. O versículo 14 começa dizendo assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. A primeira reação que nós devemos repetir quando lidamos com problemas, meus irmãos, é não nos recusarmos a receber os problemas em nossas mãos. Ou em outras palavras, não se recuse a receber problemas em suas mãos. Observe que o versículo 14 diz que aqueles mensageiros trouxeram à presença do rei Ezequias a carta escrita com as afrontas, um conteúdo que era contra a fé de Israel do próprio Ezequias. Ele tinha, portanto, pessoas aptas a ler o conteúdo, a fazer a filtragem do que chegaria no rei, de interceptar, como a gente faz às vezes, né? A gente coloca alguns filtros, né, na nossa vida, ou para as nossas crianças, por exemplo. A gente filtra o que pode ou não chegar ao nosso alcance. Ezequias tinha esse filtro entre esses problemas e ele, que eram seus mensageiros. Os mensageiros de um rei falavam com os mensageiros de outro, mas Ezequias não para esse documento nas mãos dos seus mensageiros. O texto diz aqui, no começo do versículo 14, Ezequias recebeu a carta das mãos e fez o que, meu irmão? Isso, ele a leu. Isso não aconteceu por acaso, meus irmãos. É preciso ver aqui que Ezequias não foge do problema. Ezequias não delega a situação difícil a outras pessoas. Isso é um problema diplomático, administrativo. Conversa, joga aí para o capitão, para ver o que ele vai resolver, né? A gente tem gente do exército. Não me venha com mais problemas. Você não está vendo, afinal de contas, que a minha vida já está difícil. Eu que tenho que resolver os suprimentos que estão acabando aqui em Israel. Não foi essa a atitude de Ezequias. E como isso é importante para nossas vidas, meus irmãos. Veja que a reação de Ezequias não é uma reação de quem foge dos problemas, de quem está tentando viver uma vida paralela do que acontece no mundo. Então perceba, a primeira reação que eu e você precisamos como homens e mulheres de fé, como cristãos, é receber os problemas em nossas mãos, é encarar a vida como ela é não fugir da responsabilidade de cristãos. Muitas pessoas nas nossas igrejas estão vivendo uma vida de fuga. Estão vivendo o contrário de Ezequias. Na verdade, as pessoas, o movimento da nossa época é evitar ao máximo o sofrimento. Não é verdade? Você não concorda comigo? A gente faz de tudo para não sofrer. Nós estamos numa geração que odeia o sofrimento, que tem pavor do sofrimento. A gente inventa métodos para disfarçar o sofrimento de ver o envelhecimento, né? Então tem botox, a gente faz o que mais? Me ajuda aí, meu povo, irmã Elisângela, não sei, meu Deus. Plástica, né? Implante de cabelo, o cabelo não pode ficar
caído, não pode ficar preto, ou pode ficar branco, né? As pessoas têm pavor de encarar os problemas do envelhecimento, mas a idade vai chegar para todo mundo. As pessoas não conseguem sofrer, é uma busca paranoica, e veja o que é que eu estou dizendo, eu não estou recriminando a medicação. Medicação é importante sim, mas nós temos um excesso de medicação, de automedicação, pessoas tomando remédio como se fosse água. Só consigo dormir se eu tomar 10 gotas do Rivo. 10 gotas é pesado, né? Mas perceba, meus irmãos, você está concordando comigo. Nós estamos num momento em que esse tipo de reação precisa ser lembrado também pelos cristãos. Não fuja dos problemas, meus irmãos. Todos nós vamos passar problemas, e problemas fazem parte da vida cristã. Os problemas não são episódios que não estão nos planos de Deus. Deus não se assusta com os problemas. Meu Deus, está acontecendo um problema na vida do fulano, o que é que eu vou fazer? Não acontece isso no céu, meu irmão. Receba os problemas nas suas mãos. Vamos copiar a atitude de Ezequias. Tome os problemas em suas mãos. Não tenha receios de encarar os problemas da sua vida. Não é dormir com problema. Ai, que coisa linda, eu me apaixonei. Não é isso. É ter coragem, é não fugir. É dizer como Neemias, quando enfrentou os problemas lá em Jerusalém, e alguém aconselhou, vamos fugir, né? Está todo mundo nos cercando. O que é que disse o Neemias? Acaso um homem como eu fugiria? Nós precisamos lembrar de que somos chamados para sermos forjados na fornalha da aflição. Não fuja dos problemas, meu irmão. Ezequias toma os problemas nas suas próprias mãos. Ele toma a carta das mãos dos mensageiros e ele mesmo lê. Ele mesmo fica a par do conteúdo. E olhe, como eu falei no começo, já tinha havido um momento de afronta. Ele já tinha escutado com os seus próprios ouvidos os gritos insolentes do inimigo do outro lado do muro, para assustar o seu povo e para desmoralizar o Deus de Israel. Mas mesmo assim, não se escuse de enfrentar problemas. A fuga não é a solução. Pastor Batista, escocês, Alexander MacLaren, ele faz uma observação precisa aqui, meus irmãos. Ele diz: quão mais reais e quão mais fervorosas seriam as nossas orações se habitualmente nós transformássemos todos os nossos assuntos em materiais de petição. Se a gente pegasse todos os problemas, ao invés de ir jogando para lá, ai meu Deus, e ficando nervoso, e ficando angustiado, e querendo passar a ponte da terceira semana do semestre de 2027, hoje, se a gente fosse trazendo esses problemas e colocando-os como matéria-prima preparada para a oração. Isso aqui que está acontecendo, eita meu Deus, isso aqui eu vou guardar, eu sei para onde levar. Então, meu irmão, não esqueça nessa noite, hoje à noite a gente precisa lembrar disso. Você não precisa ter medo do que vai acontecer amanhã. Ezequias não teve medo do inimigo, você não precisa ter medo de quem é inimigo de Deus. Mas você precisa ter coragem de reagir diante do problema, chamando a responsabilidade, dizendo: Senhor, o Senhor colocou essa situação não por acaso da minha vida. E eu creio que aquilo que o Senhor colocou, que a tentação, a provação, seja lá o que vier, não vem por acaso. O próprio Deus, como diz o apóstolo Paulo, não nos veio provação que nos fosse sobre-humana, além das nossas forças. Mas junto com a provação vem também o quê? O escape.
Mas o nosso texto continua, meus irmãos. Além disso, deixe-me lembrar aqui, nós devemos estar dispostos a tomar os problemas que chegam em nossas mãos. Portanto, o texto continua aqui dizendo, seguindo, Ezequias não apenas recebeu essa carta nas suas mãos e a leu, mas então Ezequias, veja aí o versículo 14, subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ele estendeu a carta diante do Senhor. A segunda reação, meus irmãos, que nós também precisamos tomar diante dos problemas é não nos demorarmos a entregar os problemas nas mãos do Senhor. Ou, em outras palavras, não se demore a entregar os problemas nas mãos do Senhor. Ezequias toma a carta, ele lê, ele fica a par do problema, ele não foge, ele encara, ele recebe, ele vive a vida, ele vive o momento, ele não se evade, ele não começa a ter pensamentos aleatórios, ele concentra, ele vive o momento em fé. Mas não fica nas mãos do Ezequias o problema. Note que o texto é maravilhoso, é fantástico. É o que eu e você precisamos fazer diante dos problemas. Ele toma a carta de afronta do rei Senaqueribe e a coloca diante de Deus. Essa expressão é cheia de significado, cheia de simbolismo, precisa ser gráfica na sua mente, meu irmão. Veja Ezequias tomando aquela carta, como diz aqui um dos estudiosos da Bíblia, na verdade a carta a gente não precisa pensar no envelope, era um rolo, né? Naquela época não tínhamos papel, mas eram aqueles rolos, né, muito provavelmente de papiro ainda, que era desenrolado e a pessoa desenrolava ali para ler. Pense ali aquele rei entrando no templo do Senhor e estendendo os seus problemas diante de quem? Diante de Deus. Não se demore em colocar os seus problemas diante de Deus. A carta, diz aqui o Champlin, foi literalmente desenrolada, estendida diante de Deus, e é como se Ezequias esperasse que Deus visse o conteúdo daquela carta e tomasse providências sobre o que estava acontecendo. Perceba o movimento aqui, meus irmãos. A carta é escrita nas mãos do rei Senaqueribe. É enviada pelos mensageiros de Senaqueribe aos mensageiros de Ezequias e vai parar com Ezequias. Então deixa eu tornar mais gráfico. A carta sai das mãos de Senaqueribe para as mãos dos mensageiros de Senaqueribe, para as mãos dos mensageiros de Ezequias, para as mãos de Ezequias, para as mãos do Senhor. Para as mãos do Senhor. Dr. Russell Shedd, quando observa esse versículo, ele diz o seguinte: uma parte importante das orações é expor perante Deus o conteúdo daquilo que nos preocupa. Ezequias não segurou, é verdade, ele tomou os problemas das mãos, mas ele não ficou com os problemas em suas mãos, e essa é outra realidade da qual nós precisamos nos livrar imediatamente, meus irmãos. Problemas não foram feitos para serem resolvidos por nossas mãos. Ezequias tomou conhecimento, tomou a responsabilidade nas suas mãos, mas tudo que veio nas suas mãos, ele imediatamente encomendou, colocou nas mãos do Senhor. Ó Deus de Israel, aqui eu coloco tudo em tuas mãos, assim deve ser na minha e na sua vida. Todo problema que chegar diante de você, de mim, de você, deve estar imediatamente colocado, estendido, entregue nas mãos do Senhor.
devemos apresentar os nossos problemas a Deus imediatamente, meus irmãos. Em que mãos esses problemas que você tem carregado estão hoje? Se, por um lado, algumas pessoas se evadem, começam a se esquivar, outras pessoas costumam se agarrar aos problemas, costumam travar os problemas da sua vida. Deixa comigo, é comigo e ninguém resolve. Nem a minha esposa toca aqui, sou eu que resolvo aqui. Pode deixar comigo. Outras pessoas se vestem, chamam o problema, fazem do problema a sua própria identidade. Eu me chamo enjoado, né? A pessoa está tão cheia de problemas que você já sabe. Ela acaba vivendo, fazendo. Meu irmão, problema, meu querido irmão, minha querida irmã, problema existe para passar pelas nossas vidas, pelas nossas mãos e serem encaminhados às mãos do Senhor. Não sei o que está hoje na sua vida, mas isso precisa imediatamente parar nas mãos do Senhor Jesus, do Senhor Deus, em oração. Filipenses 4, versículo 6, nos diz, meus irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Isso tem acontecido na minha, na sua vida. Os problemas, as afrontas, as angústias, as dificuldades, tudo isso a gente tem tomado com as nossas próprias mãos e colocado nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Olhando para você hoje à noite, voltando aqui para o início, para a nossa pergunta inicial, em que problemas, aliás, em que mãos os seus problemas estão? Em que mãos os seus problemas permanecem? O que é que você está fazendo, o que perturba a sua vida? Seja lá o que estiver acontecendo, meu irmão, estenda tudo diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Apresente esses problemas como Ezequias fez. E diga aos seus problemas, Deus conhece você muito melhor do que eu. Deus sabe manipular você muito melhor do que as minhas mãos. Esse problema não foi feito para parar nas suas mãos. E eu convido hoje à noite, da maneira mais simples, mas mais direta possível, a você colocar tudo como cantamos hoje à noite nas mãos do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver. Sejamos nós, meus irmãos, também aqueles que têm essa mesma reação de colocar nas mãos do Senhor tudo que nos perturba, nos angustia, nos deixa ansiosos, porque das mãos do Senhor vem a providência, a palavra, a resposta certa para todos os nossos problemas.